igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Que nessa tarde nós venhamos aqui ouvir uma palavra do Senhor, que é falar em nossos corações nessa noite. Que não sejamos nós, mas que seja o Senhor a falar em cada coração, em cada vida, para que o Senhor venha entrar, meu Deus, em cada coração nessa noite, Senhor, através dessa mensagem. Que o Senhor, Deus, venha falar, meu Deus, com os teus servos e com as tuas servas, Senhor. Aonde, meu Deus, os sonhos e microfones se veíram, que seja, Deus, o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar lendo aqui em 1 Samuel, que fala assim: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Fala assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belamita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois enviou assim, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma o bezerro das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer e o dir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciões na cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e disseram: de paz é a tua vida? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos meus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atende para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não veio como homem dele. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé o Abinadab, Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem ele escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco é ele ter escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a ele. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os deles? Disse: ainda falta um menor, e ele que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor da poderosa Davi, então Samuel se levantou e se tornou armado. Somente até aqui a igreja pode sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui Deus mandou que o profeta Samuel fosse ungir um rei na casa de Jessé. Porém, lá na casa de Jessé, os filhos de Jessé, alguns dos filhos de Jessé, os primogênitos, já eram soldados de guerra de Saul. Já eram privilegiados de guerra, já eram homens que batalhavam. Já eram homens de batalha, homens que eram valentes, homens valorosos na presença do rei de Saul. Aleluia, glória a Deus. Passaram-se diante de Samuel os filhos de Jessé. Porém, Deus não se agradaram, porque Jessé não amaram.
via aqueles homens fortes, de boa aparência, de bom porte. Por isso, ela não via o coração do homem por dentro, mas o Senhor via o coração do homem por dentro. Samuel via por fora a aparência boa. Samuel olhava por fora como é que estava aquele homem que servia na cancha ao rei Saul. Porém, Davi, que estava lá com o pastor na ovelha, mal falava com o filho Davi. Até o pai de Davi não falava dele. Mesmo o pai de Davi não creia que ele seria escolhido do Senhor. Mesmo o pai de Davi não acreditava que Deus tinha algo nessa vida de Davi. Mesmo o pai de Davi não acreditava que Davi teria escolhido o rei de Israel. E naquele momento, Jeová, minha amada irmã, aleluia, glória a Deus. Samuel já tinha visto, já tinha olhado para o primeiro filho de Jessé. E ali, Samuel falou para o lugar, com certeza, esse foi o escolhido do Senhor, a quem vai ser ungido o rei. E Deus aceitou, o coração de Deus não aceitou aquele mancebo, aquele filho de Jessé, o Cristo levantar, até o segundo filho de Jessé. Aleluia, glória a Deus. Deus também não aceitou, porque era formoso de aparência, mas não agradava ao coração de Deus. Passado o segundo, passou o terceiro filho de Jessé. Deus também não agradou o coração dele. Aleluia. E foram se passando você da casa de Jessé. Foram passando você da casa de Jessé. Aleluia, glória a Deus. Mas tinha ali no meio dele uma que Deus tinha chamado na vida, uma que Deus enganava. E ali tinha um que estava pastoreando as ovelhas do seu pai, porque obedecia ao seu pai. Obedecia o seu pai quando seu pai falava: pai, meu filho, pastorear as minhas ovelhas. Ele não ia perguntar para o pai dele: por que, pai? Eu tenho que pastorear aquelas ovelhas quando os meus filhos estão comendo do melhor da colheita. Não, ele não falou uma palavra. Ele simplesmente foi lá e obedeceu ao seu pai. Mas eu irei apresentar meu ovelha. Eu pergunto para você, meu nome, minha amada, o que você está fazendo para obedecer a voz do seu pai? O que você está fazendo para obedecer aquele que te mandou? Qual é a ovelha que você está indo apresentar? Qual é a ovelha que você está indo buscar para a casa do seu pai? Aquela ovelha que está feliz para fora do quarto. Aquela ovelha que está jogada na frente dos pais, nas prostituições do pecado. Qual é a ovelha que você está indo buscar para o seu pai? Onde Deus está restituindo do Senhor. Para buscar a ovelha, vamos buscar alma para a casa do Senhor. Para apacentar a ovelha que nunca havia apacentado, obedecer ao seu pai. Aleluia, glória a Deus. Porque a recompensa não vem do homem de tamanho. A recompensa vem daquele que fez o céu e a terra. Aquele que te chamou pelo seu nome. Não importa, meu Davi, na deixando. Não importa que você fale para você mesmo, que você não pode, que você não consegue. Não importa se alguém olha para você e fala que você não é escolhido. Porque se olha para você e se une a Deus, é o Senhor da providência, é o Senhor que ama de Deus, poderoso. Aquele que te chamou pelo seu nome, continua contigo. Ele não parou de olhar para a sua costa, para você o seu encontro. Aleluia, glória a Deus. Só que lá, onde estava lá pensando nas ovelhas do seu pai, Davi já tinha travado grandes guerras para cuidar daquelas ovelhas. Davi tinha enfrentado o leão para cuidar daquelas ovelhas. Davi já tinha visto a vez quando ele estava brigando com ursos para cuidar daquelas ovelhas. Davi, ele cuidou daquelas ovelhinhas. Davi cuidou de cada uma delas com muito carinho, com muito amor. Tudo que o pai de Davi mandava ele fazia com amor e com carinho. Davi não ia perguntar para o pai dele: porque você viu o meu irmão, o meu irmão. Davi não ia reclamar, Davi não ia perguntar, mas Davi ia agradecer o nome do Senhor com corinho, com cântico. Davi é o meu pai diante de Deus. Davi é o melhor filho de Deus, ao Senhor. Eu também no seu lado, minha irmã, que o Senhor não
O Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. O Senhor tinha um grande compromisso com Davi, porque Davi jamais rejeitou. Davi obedeceu. Davi não foi orgulhoso. Davi não orgulhou. Davi não reclamou. Davi agradeceu a Deus por tudo. Senhor, muito obrigado por cada dia que eu estou aqui apaixonada nessas igrejas. Eu quero proclamar e me agradecer que Davi ali cuidava de uma com tanto carinho. Cada feliz celebrar, cuidando, limpando, tratando daquelas ovelhas com tanto carinho. Aquelas ovelhas, Davi sabia que não era dele. Aquelas ovelhas, Davi sabia que era de seu pai. Igual ovelha, meu amado, que é o nosso pai. É aquelas ovelhas que estão na perdida. Aquelas ovelhas que não conhecem ainda o evangelho. Aquelas ovelhas que não sabem ainda que há um Deus além de todas as coisas. Aquelas ovelhas que não viram falar com Deus, mas não conhecem que esse Deus tem poder para libertar do pecado, no erro, na falha, e na maldição, se encontrar, chorar, na vida, cada dia daquelas ovelhinhas. E se passaram os filhos todos de Jessé na frente de Samuel. E Samuel falou: nem o Deus quiser, nem o porém meu amado e minha amada, não tem mais nenhum filho meu, Jessé. Raul que está lá no barco, pastoreando ovelha, mas aquele, eu imagino que até falando, aquele lá com certeza não é, porque ele é pequeno, ele é raquítico, ele é feio. Eu imagino ele fica lá, ele não tem porte físico para ser rei, ele não tem porte físico para ser um governante líder, ele não tem porte físico para liderar o campo. Eu imagino você falando: olha, Samuel, como Deus pega na ele não tem a força para ser um líder, vai começar uma nação. Eu imagino que você falando isso para Samuel, porém, quando filho Davi, Deus não levanta-se, Samuel, porque ainda o que eu quero é ti. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Levanta-te, Samuel, porque saí, porque eu quero ungir. E ali foi, aleluia! E aí, Samuel ungiu ela sobre Davi, a hora da unção. E ungiu a Davi, em Israel. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes nós recebemos um chamado do Senhor. E nós falamos, aleluia, agora sim, agora eu vou falar para o pregador, pastor. Agora eu já estou preparado para ser. Quem é nossa vida é o Senhor, por nos soltar. É o Espírito Santo que prega e ministra a palavra. É o Espírito Santo que constrói uma igreja. É o Espírito Santo que evangeliza. É o Espírito Santo que ganha alma. É o Espírito Santo que conhece Deus. É o Espírito Santo que vai todas essas coisas. E grandes coisas nem fez o Senhor por nós, ainda que nós não somos merecedores. Deus escolheu a Davi. E naquele momento que Deus escolheu a Davi, houve uma grande perseguição a Davi. Aleluia, glória a Deus. Segundo as Escrituras, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O exército, aleluia, de Saul estava em guerra. Eu porque não diz nada de Saul, ele estava em guerra. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor jamais desistiu